para São Paulo, vai chegar à tarde em São Paulo, vai pro hotel. Everton Ribeiro joga daqui a pouco contra o Uruguai, sai de Montevidéu na madrugada, chega de madrugada ao Brasil, vai pro hotel. É hora de sacrifício aí pro elenco do Flamengo, hein, Zinho? Sem dúvida, né? Tudo passa também pelo primeiro jogo, né? O insucesso, perder o jogo em casa, né? Os erros a gente já comentou em vários programas, os erros individuais. O jogo, o Flamengo até fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, mas um resultado ruim, tem a desvantagem, joga fora de casa contra um São Paulo que vive o seu melhor momento. Acho que o melhor momento do Fernando Diniz como treinador, no sentido de segurança no trabalho, né? Segurança no cargo, torcida, né? Realmente o aceitando, né? Principalmente com a ida do Rogério Ceni para o Flamengo, isso se fortaleceu mais ainda e com os resultados. Mas acho que é o melhor momento do São Paulo e do Fernando Diniz. Isso causa um problema ainda maior para esse elenco do Flamengo, que para mim é ótimo, maravilhoso, tem peças de reposição, mas o problema é que essas peças de reposição também não estão no seu melhor momento. O Pedro veio com o problema de contusão da seleção. O Gabigol se machuca depois de voltar também de lesão. E a gente percebia o Gabigol muito bem no primeiro tempo, mas caía fisicamente no segundo tempo. O Arrascaeta está retornando. Os 2 jogos que ele atuou foi sempre no segundo tempo, ainda se recondicionando. O Bruno Henrique não vive o seu melhor momento, né? O Felipe Luiz está no processo de transição, como o Rodrigo Caio. Caso jogue o Diego Alves, também está retornando de lesão. Então o problema é que os jogadores que estão à disposição, que eu acho ótimo, acho que o Flamengo tem um bom time para ir para o jogo. O problema é que esses jogadores não estão naquele momento físico que é o melhor, né? E afeta, claro, a parte técnica. Esse é o grande desafio do Rogério Ceni nesse início de trabalho dele. Acho que mais para frente, para Libertadores, para a sequência do Campeonato Brasileiro, ele vai ter esse grupo mais inteiro e aí ele vai, com a sua proposta de jogo, fazer o Flamengo brigar por título. Mas a decisão de amanhã é o jogo mais difícil, acho que desse momento do Flamengo e principalmente do Rogério Ceni como treinador. Oposto do São Paulo, que vence um jogo contra o Flamengo, onde não deu um chute no primeiro tempo, mas pela sua competência e organização tática do Fernando Diniz, no final, na falha do Hugo Neneca, ganha o jogo, ganha uma vantagem, pega a moral, vai para o jogo do Brasileirão fora de casa, né? Aquele jogo difícil contra o Fortaleza, consegue uma vitória, não é fácil ganhar do Fortaleza lá, e se encheu de moral porque vive um ótimo momento no Brasileirão. E na Copa do Brasil consegue ganhar do Flamengo, que é o time a ser batido, e fora de casa, é o grande momento. Ao mesmo tempo, para mim, traz uma responsabilidade e uma cobrança até maior, porque o grande favorito, pelas circunstâncias, né, ou não é nem favorito, ou que tem as melhores condições, é o São Paulo. Só que o São Paulo vem de eliminações trágicas dentro do Morumbi, né? Se a gente for lembrar só nesse ano, o jogo contra o Mirassol e principalmente o jogo contra o Lanús, né? Eu achava que a competição para o São Paulo ser campeão era o favoritaço, era a Sul-Americana, e perde dentro de casa. Perde não, ganhou o jogo, mas pelo critério de gol, né? Desempate nos gols, que tomou fora de casa, ficou fora, né? Precocemente. Então, assim, se o Flamengo, como você falou, destroçado, é o momento para o São Paulo garantir a sua classificação. Uma classificação que é numa competição que ele nunca ganhou. A Copa do Brasil, né, é um título que falta para esse gigante São Paulo. Então ele tem uma grande possibilidade. Não classifica, aí é aquilo que foi falado aí no programa. Pode comprometer todo o ano, até para outra competição que ele anda muito bem, que é o Brasileirão. Mas uma desclassificação pelas circunstâncias que se encontra o Flamengo e pela vantagem que tem, seria trágica para o São Paulo. Acho que a pressão fica até maior, né, em cima do São Paulo. O Flamengo vai naquela, assim, se consegue uma classificação, reverter todo esse quadro, né? Se fosse em situações normais, o Flamengo, para mim, era o favorito, pelo elenco que tem, pelo time que tem, né? Mesmo com algum desfalque, inteiro seria o favorito. Mas, volto a falar,
nessas circunstâncias, acaba o São Paulo levando a vantagem, tendo o favoritismo para a classificação. Ao mesmo tempo, uma pressão maior. Jorge Nicola, foi o seu destaque, inclusive, né? Esse jogo São Paulo e Flamengo. O Nicola, a maré virou, hein, Nicola? Sabe aquela virada de maré? O mar tá calminho, de repente fica tudo agitado. Há pouco tempo a gente falaria aqui no programa, hein, Nicola? Olha, o Flamengo é o favorito para esse jogo aí. A maré virou, hein, Nicola? Sem sombra de dúvida, João. São Paulo, inclusive, testou nessa tarde todos os seus jogadores, submeteu os jogadores a testes em relação à Covid, todo mundo ok, Tietê de volta, o São Paulo sem problemas, com o time completo, sem nenhuma ausência. Já o Flamengo, com todos os problemas do mundo, o Flamengo divulgou durante a tarde a lista de relacionados sem Felipe Luiz, sem Rodrigo Caio, sem também Gabigol, sem Pedro, sem Thiago Maia, e aí teve de colocar nessa lista o Isla e o Everton Ribeiro, que ainda jogam, como você descreveu, durante a noite pelas eliminatórias. O Lázaro também é uma das novidades do Flamengo, também por conta de todas essas ausências. A curiosidade, João, é que eu tô vendo vários São Paulinos nas redes sociais lamentando essa virada, essa guinada. Não em termos de, óbvio que o São Paulino quer ver seu time confiante, óbvio que o São Paulino prefere ver as notícias ruins pro outro lado. Só que esse favoritismo do São Paulo na temporada, ou sob o comando do Flamengo, acabou se dando mal. E são vários os casos, não preciso nem citar Mirassol, eliminação pro Lanús, entre outros. Então tem São Paulino supersticioso, preocupado. Embora, acho que o aspecto psicológico possa contar muito a favor do São Paulo. O São Paulo, com o Diniz, nunca viveu um momento de tanta confiança como dessa quarta-feira. Em compensação, o Flamengo, pós-Dome e nesse início de Rogério Ceni, sofre um pouco desse abalo psicológico. E para completar, quero falar a respeito de dinheiro, João. A passagem para a semifinal vale como prêmio, vindo da CBF, 7 milhões de reais. Então, qualquer time que disputar a semifinal já tem direito a 7 milhões de reais. Se passar para a final, são 22 milhões para o vice e 54 para o campeão. É importante lembrar que todos os clubes, no início da temporada, para ser mais preciso, no fim de cada temporada, eles fazem um planejamento orçamentário para o ano seguinte, para tentar entender de onde eles podem tirar receita, onde é que eles vão precisar captar mais dinheiro, quanto eles vão precisar vender em jogador para que feche no azul. E nas contas do Flamengo, a programação para 2020, João, previa que o time chegasse pelo menos à final da Copa do Brasil. Nem havia nessa previsão a necessidade de ser campeão. É óbvio que o Flamengo quer ser campeão. Mas para cumprir a meta estabelecida no orçamento, o Flamengo precisa chegar à final. Se o Flamengo cai amanhã, ele deixa de faturar os 7 milhões da semifinal e os 22 milhões do prêmio como vice. 22 mais 7, e estamos falando de 29 milhões de reais a menos do que havia sido orçado. Num ano em que o Flamengo perdeu 75 mil sócios torcedores, esse é o número de sócios torcedores perdidos ao longo da temporada, eram 150 mil, viraram 75 mil, 74 mil na última vez que eu vi a atualização, uma baixa incrível. O Flamengo jogando há mais de 6 meses com portões fechados, deixando de faturar muitos milhões de reais com bilheteria. O que eu quero dizer com tudo isso, só para completar o meu comentário? Se o Flamengo for eliminado nessa quarta-feira, é possível que, para cumprir vários dos compromissos assumidos recentemente, como, por exemplo, as compras do Gabigol, do Michael, do Léo Pereira, que foram pagas de forma parcelada, e também para comprar o Pedro, 14 milhões de euros, junto à Fiorentina, o Flamengo precisa se desfazer de alguns jogadores. Algo que em outros tempos a gente não imaginava. O Flamengo todo poderoso, com a maior torcida do país e com a melhor economia, se vendo obrigado a ir ao mercado para vender jogadores para poder pagar as contas. Rapaz, o prejuízo é muito grande. A pandemia causou um estrago aí em todo mundo. Então, além da classificação no campo, o mérito esportivo, conta tudo isso aí que o Nicola listou pra gente. E olha, os relacionados são esses jogadores que vão aparecer na sua tela, que o Rogério Ceni conta para montar o time, né? Em ordem alfabética: Bruno Henrique, César de Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro vai viajar de madrugada do Uruguai para São Paulo e chegará, vai para o hotel. Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Isla, que vai viajar muito, sai da Venezuela de madrugada e chega na hora do almoço em São Paulo, pelo menos é a previsão, ou no meio da tarde. João Gomes, João Lucas,
Foi buscar o menino Lázaro lá no Sub-20, tá jogando lá pelo Sub-20 no Brasileiro, Lázaro. Léo Pereira, Lincoln, né, que está aí na mira da galera depois do que aconteceu no final de semana. Tuller, Mateuzinho, Michael, Noga, Natan, Pedro Rocha, Pepe, Ramon, Renê, Vitinho e William Arão. São essas as peças que conta o Rogério. Leandro Quesada, com esses caras que apareceram aí na tela, para você, qual é a melhor formação do Flamengo para iniciar o jogo, Quesada? Se você pudesse dar um conselho pro Rogério. Rogério, eu acho que você deve colocar o time assim. Esse é o 11 inicial. Olha, João, não dá para fugir muito. Eu teria dúvidas para falar sobre os zagueiros, né? Eu não sei o que falar para o Rogério Ceni. Porque não tem ninguém que está se salvando, dos experientes aos jovens, porque o sistema defensivo está mal organizado. Então vai acabar explodindo nos zagueiros. Aí você tem os caras mais experientes e os caras mais jovens, né? Então, esse seria o problema. Eu teria que sentar com o Rogério para ver quem é que vai. Eu acho que nas alas não tem muita dúvida, né? Você tem que colocar o Mateuzinho de um lado, o Ramon tá aí, né? E o Ramon do outro, certo? Ou o Renê. O Renê, ok, tá. Isso. Do meio para frente, João, você tem que escalar todo mundo que já fez história no Flamengo, né? Sem o Gabigol, bom, Bruno Henrique vai estar confirmado. Vai sobrar, vai cair no colo do Lincoln, né? Não tem como, o Lincoln vai acabar sendo escalado aí.